Olá, leitores da Bíblia, bem-vindos ao dia 236. Eu sou a Tati Camargo, do Mulheres com Fé, e juntos estamos lendo a Bíblia por completo com apenas 15 minutos por dia. Hoje nós vamos terminar o livro de Jeremias. Eu vou ler para vocês os últimos capítulos 51 e 52. Depois entraremos para Lamentações, que são poucos capítulos, e espero que tenha abençoado a sua vida toda essa leitura, esta jornada no livro do profeta. Antes de nós começarmos a leitura, vamos fazer a nossa oração. Senhor Deus, muito obrigado por mais um dia de vida, pela oportunidade de estarmos na Tua presença, aprendendo mais sobre Ti, e que nós possamos, Pai, ter a ajuda do Espírito Santo em nossas vidas para entendermos a Tua palavra nessa leitura que iremos fazer hoje. Te agradecemos, Pai, por esta jornada que fizemos no livro de Jeremias. Quantos ensinamentos sobre a Tua natureza, sobre as Suas motivações, Senhor. Quantas informações importantes para a nossa vida contigo, Senhor, que possamos registrar em nossos corações, compartilhar, abençoar outras pessoas e que possamos continuar nessa jornada da leitura bíblica, Senhor. Nos ajude, remova as distrações e que possamos manter o foco em Ti. Te peço uma bênção especial sobre todas as famílias que estão aqui representadas, Pai, dando direção, sabedoria, discernimento para tudo que eles precisam fazer, Senhor Deus. Que tudo esteja dentro do Seu plano, dentro da Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Jeremias capítulo 51. Assim diz o Senhor: Vejam, levantarei um vento destruidor contra a Babilônia, contra o povo de Leb-Camai. Enviarei estrangeiros para a Babilônia, a fim de peneirá-la como trigo e devastar a sua terra. No dia da sua desgraça virão contra ela de todos os lados. Que o arqueiro não arme o seu arco, nem vista a sua armadura. Não poupem os seus jovens guerreiros, destruam completamente o seu exército. Eles cairão mortos na Babilônia, mortalmente feridos em suas ruas. Israel e Judá não foram abandonadas como viúvas pelo seu Deus. O Senhor dos Exércitos, embora a terra dos babilônios esteja cheia de culpa diante do Santo de Israel. Fujam da Babilônia, cada um por si. Não sejam destruídos por causa da iniquidade dela. É hora da vingança do Senhor, e Ele lhe pagará o que ela merece. A Babilônia era um cálice de ouro nas mãos do Senhor. Ela embriagou a terra toda. As nações beberam seu vinho, por isso enlouqueceram. A Babilônia caiu de repente, ficou arruinada. Lamentem-se por ela, consigam bálsamo para sua ferida, talvez ela possa ser curada. Gostaríamos de ter curado Babilônia, mas ela não pode ser curada. Deixem-na e vamos, cada um para sua própria terra, pois o julgamento dela chega ao céu. Eleva-se tão alto quanto as nuvens. O Senhor defendeu o nosso nome. Venham, contemos em Sião o que o Senhor, o nosso Deus, tem feito. Afiem as flechas, peguem os escudos. O Senhor incitou o espírito dos reis, dos medos, porque o seu propósito é destruir a Babilônia. O Senhor se vingará de seu templo. Ergam um sinal para atacar as muralhas da Babilônia. Reforcem a guarda, reposicionem as sentinelas. Preparem uma emboscada. O Senhor executará o seu plano, o que ameaçou fazer contra os habitantes da Babilônia. Você que vive junto a muitas águas e está rico de tesouros, chegou o seu fim. A hora de você ser eliminado. O Senhor dos Exércitos jurou por si mesmo: com certeza a encherei de homens como um enxame de gafanhotos, e eles gritarão triunfantes sobre você. Mas foi Deus quem fez a terra com o seu poder, firmou o mundo com a sua sabedoria e estendeu os céus com seu entendimento. Ao som do seu trovão, as águas do céu rugem. Ele faz com que as nuvens se levantem desde os confins da terra. Ele faz relâmpagos para a chuva e faz sentir o vento de seus depósitos. São todos eles estúpidos e ignorantes. Cada ourives é envergonhado pela imagem que esculpiu. Suas imagens esculpidas são uma fraude.
Elas não têm fôlego de vida. Elas são inúteis, são objetos de zombaria. Quando vier o julgamento delas, perecerão. Aquele que é porção de Jacó não é como esses, pois ele é quem forma todas as coisas e Israel é a tribo da sua propriedade. Senhor dos exércitos é o seu nome. Você é o meu martelo, a minha arma de guerra. Como você e eu despedaço nações, com você eu destruo reinos, com você despedaço cavalo e cavaleiro, com você despedaço carro de guerra e cocheiro, com você despedaço homem e mulher, com você despedaço velho e jovem, com você despedaço rapaz e moça, com você despedaço pastor e rebanho, com você despedaço lavrador e bois, com vocês despedaço governadores e oficiais. Retribuirei à Babilônia e a todos os que vivem na Babilônia toda a maldade que fizeram em Sião, diante dos olhos de vocês, declara o Senhor. Estou contra você, ó montanha destruidora, você que destrói a terra inteira, declara o Senhor. Estenderei minha mão contra você, eu a farei rolar dos penhascos e farei de você uma montanha calcinada. Nenhuma pedra sua será cortada para servir de pedra angular, nem para um alicerce, pois você estará arruinada para sempre, declara o Senhor. Ergam um estandarte na terra, toquem a trombeta entre as nações. Preparem as nações para o combate contra ela, convoquem contra ela estes reinos, Ararat, Mini e Askenaz. Nomeiem um comandante contra ela. Lancem os cavalos ao ataque como um enxame de gafanhotos. Preparem as nações para o combate contra ela. Os reis dos medos, seus governadores e todos os seus oficiais, e todos os países que governam. A terra treme e se contorce de dor, pois permanece em pé os planos do Senhor contra a Babilônia. Desolar a terra da Babilônia para que fique desabitada. Os guerreiros da Babilônia pararam de lutar, permanecem em suas fortalezas, as forças deles acabou, tornaram-se como mulheres. As habitações delas estão incendiadas, as trancas de suas portas estão quebradas. Um emissário vai após outro, e um mensageiro sai após outro mensageiro, para anunciar ao rei da Babilônia que a sua cidade inteira foi capturada. Os vaus dos rios foram tomados, a vegetação dos pântanos foi incendiada, e os soldados ficaram aterrorizados. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel. A cidade de Babilônia é como uma eira. A época da colheita logo chegará para ela. Nabucodonosor, rei da Babilônia, devorou-nos, lançou-nos em confusão. Fez de nós um jarro vazio. Tal como uma serpente, ele nos engoliu, encheu seu estômago com nossas finas comidas e então nos vomitou. Que a violência cometida contra a nossa carne esteja sobre a Babilônia, dizem os habitantes de Sião. Que o nosso sangue esteja sobre aqueles que moram na Babilônia, diz Jerusalém. Por isso assim diz o Senhor, vejam, defenderei a causa de vocês e os vingarei, secarei o seu mar e esgotarei as suas fontes. A Babilônia se tornará um amontoado de ruínas, uma habitação de chacais, objeto de pavor e de zombaria, um lugar onde ninguém vive. O seu povo todo ruge como leõezinhos, rosnam como filhotes de leão. Mas enquanto estiverem excitados, preparei um banquete para eles e os deixarei bêbados, para que fiquem bem alegres, e então durmam e jamais acordem, declara o Senhor. Eu os levarei como cordeiros para o matadouro, como carneiros e bodes. Como Sesaque será capturada, como o orgulho de toda a terra será tomado. Que horror a Babilônia será entre as nações. O mar se levantará sobre a Babilônia, suas ondas agitadas a cobrirão. Suas cidades serão arrasadas, uma terra seca e deserta, uma terra onde ninguém mora, pela qual nenhum homem passa. Castigarei Bel na Babilônia e o farei vomitar o que engoliu. As nações não mais ocorrerão a ele, e a muralha da Babilônia cairá. Saia dela, meu povo, cada um salve a sua própria vida, da ardente ira do Senhor. Não desanimem,
nem tenham medo quando ouvirem rumores na terra. Um rumor chega este ano, outro no próximo. Rumor de violência na terra e de governante contra governante. Portanto, certamente vêm os dias quando castigarei as imagens esculpidas da Babilônia. Toda sua terra será envergonhada, e todos os seus mortos jazerão caídos dentro dela. Então o céu e a terra e tudo o que existe neles gritarão de alegria por causa da Babilônia, pois do norte destruidores a atacarão, declara o Senhor. A Babilônia cairá por causa dos mortos de Israel, assim como os mortos de toda a terra caíram por causa da Babilônia. Vocês que escaparam da espada, saiam, não permaneçam. Lembrem-se do Senhor numa terra distante e pensam em Jerusalém. Vocês dirão, estamos envergonhados, pois fomos insultados e a vergonha cobre o nosso rosto, porque estrangeiros penetraram nos lugares santos do templo do Senhor. Portanto, certamente vêm os dias, declara o Senhor, quando castigarei as suas imagens esculpidas, e por toda a sua terra os feridos gemerão. Mesmo que a Babilônia chegue ao céu e fortifique no alto a sua fortaleza, enviarei destruidores contra ela, declara o Senhor. Vem da Babilônia o som de um grito, o som de grande destruição. Vem da terra dos babilônios. O Senhor destruirá a Babilônia, ele silenciará o seu grande ruído. Ondas de inimigos avançarão como grandes águas. O rugir de suas vozes ressoará. Um destruidor virá contra a Babilônia. Seus guerreiros serão capturados e seus arcos serão quebrados, pois o Senhor é um Deus de retribuição. Ele retribuirá plenamente. Embebedarei os seus líderes e os seus sábios, os seus governadores, os seus oficiais e os seus guerreiros. Eles dormirão para sempre e jamais acordarão, declara o Rei, cujo nome é o Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor dos Exércitos, a larga muralha da Babilônia será desmantelada e as suas altas portas serão incendiadas. Os povos se exaurem por nada. O trabalho das nações não passa de combustível para chamas. Esta é a mensagem que Jeremias deu ao responsável pelo acampamento, Seraias, filho de Nerias, filho de Masaéias, quando ele foi à Babilônia como rei, com o rei Zedequias de Judá, no 4º ano do seu reinado. Jeremias escreveu num rolo todas as desgraças que sobreviriam à Babilônia, tudo o que foi registrado acerca da Babilônia. Ele disse a Seraias, quando você chegar à Babilônia, tenha o cuidado de ler todas essas palavras em alta voz. Então diga, ó Senhor, dissestes que destruirás esse lugar, para que nenhum homem nem animal viva nele, pois ficará em ruínas para sempre. Quando você terminar de ler este rolo, amarra nele uma pedra e atire-o no Eufrates. Então diga, assim Babilônia afundará para não mais se erguer, por causa da desgraça que trarei sobre ela, e seu povo cairá. Aqui terminam as palavras de Jeremias. Jeremias capítulo 52. A queda de Jerusalém. Zedequias tinha 21 anos quando se tornou rei e reinou 11 anos em Jerusalém. O nome da sua mãe era Hamutal, filha de Jeremias de Líbna. Ele fez o que o Senhor reprova, assim como fez Jeoaquim. A ira do Senhor havia sido provocada em Jerusalém e em Judá, de tal forma que ele teve que tirá-los da sua presença. Zedequias se rebelou contra o rei da Babilônia. Então, no 9º ano do reinado de Zedequias, no 10º mês, Nabucodonosor, rei da Babilônia, marchou contra Jerusalém com todo o seu exército. Acamparam fora da cidade e construíram torres de assalto ao redor dela. A cidade ficou sob cerco até o 11º ano do rei Zedequias. Ao chegar o 9º dia do 4º mês, a fome era tão severa que não havia comida para o povo. Então o muro da cidade foi rompido. O rei e todos os soldados fugiram e saíram da cidade à noite, na direção do jardim real, pela porta entre os 2 muros, embora os babilônios estivessem cercando a cidade. Foram para Arabá, mas os babilônios perseguiram o rei Zedequias e o alcançaram na planície de Jericó.
Todos os seus soldados se separaram dele e se dispersaram, e ele foi capturado. Ele foi levado ao rei da Babilônia em Ribla, na terra de Amate, que o sentenciou. Em Ribla, o rei da Babilônia mandou executar os filhos de Zedequias diante de seus olhos, e também matou os nobres de Judá. Então mandou furar os olhos de Zedequias e prendê-lo com correntes de bronze, e o levou para a Babilônia, onde o manteve na prisão até o dia da sua morte. No 10º dia do 5º mês, no 19º ano de Nabucodonosor, rei da Babilônia, Nebuzaradã, comandante da guarda imperial, que servia o rei da Babilônia, veio a Jerusalém. Ele incendiou o templo do Senhor, o palácio real e todas as casas de Jerusalém. Todos os edifícios importantes foram incendiados por ele. O exército babilônio, sob o comandante da guarda imperial, derrubou todos os muros em torno de Jerusalém. Nebuzaradã deportou para a Babilônia alguns dos mais pobres e o povo que restou na cidade, juntamente com o restante dos artesãos e aqueles que tinham se rendido ao rei da Babilônia. Mas Nebuzaradã deixou para trás o restante dos mais pobres da terra para trabalhar nas vinhas e campos. Os babilônios despedaçaram as colunas de bronze, os estrados móveis e o mar de bronze que ficavam no templo do Senhor, e levaram todo o bronze para a Babilônia. Também levaram embora as panelas, as pás, tesouras de pavio, bacias de aspersão, tigelas e todos os utensílios de bronze usados para o serviço do templo. O comandante da guarda imperial levou embora as pias, os incensários, as bacias de aspersão, as panelas, os candeeiros, as tigelas e as bacias usadas para ofertas derramadas, tudo que era feito de ouro puro ou de prata. O bronze tirado de 2 colunas, o mar e os 12 touros de bronze debaixo dele, e os estrados móveis que o rei Salomão fizera para o templo do Senhor. Era mais do que se podia pesar. Cada uma das colunas tinha 8 metros e 10 centímetros de altura e 5 metros e 40 centímetros de circunferência. Cada uma tinha 4 dedos de espessura e era oca. O capitel de bronze no alto de uma coluna tinha 2 metros e 25 centímetros de altura e era ornamentado com uma peça entrelaçada e romãs de bronze em volta, tudo de bronze. A outra coluna com suas romãs era igual. Havia 96 romãs nos lados. O número total de romãs acima da peça entrelaçada ao redor era de 100. O comandante da guarda tomou como prisioneiros o sumo sacerdote Seraias, o sacerdote adjunto Sofonias e os 3 guardas das portas. Dos que ainda estavam na cidade, tomou o oficial encarregado dos homens de combate e 7 conselheiros reais. Também tomou o secretário, que era oficial maior encarregado do alistamento do povo da terra, e 60 de seus homens que foram encontrados na cidade. O comandante Nebuzaradã tomou todos eles e os levou ao rei da Babilônia em Ribla. Ali em Ribla, na terra de Amate, o rei fez como se fossem executados. Assim, Judá foi para o cativeiro, longe de sua terra. Este é o número dos que Nebuzaradã levou para o exílio. No 7º ano, 3.023 judeus. No 18º ano de Nabucodonosor, 832 de Jerusalém. Em seu 23º ano, 745 judeus levados ao exílio pelo comandante da guarda imperial, Nebuzaradã. Foram todo 4.600 judeus. Joaquim é libertado. No 37º ano do exílio do rei Joaquim de Judá, no ano em que Evil-Merodach tornou-se rei da Babilônia, ele libertou Joaquim, rei de Judá, da prisão do 25º dia do 12º mês. Ele falou bondosamente com ele e deu-lhe um assento de honra mais elevado do que os dos outros reis que estavam com ele na Babilônia.
Desse modo, Joaquim tirou as roupas da prisão e pelo resto da vida comeu à mesa do rei. O rei da Babilônia deu a Joaquim uma pensão diária até o dia da sua morte. No capítulo 51, Jeremias traz à tona a mensagem divina direcionada à Babilônia, uma nação que na época estava no auge de sua força e dominação. Este capítulo serve como um lembrete eloquente da soberania de Deus sobre as nações e também como um alerta sobre as consequências da arrogância e da iniquidade humana. Jeremias profetiza a queda iminente da Babilônia, predizendo um juízo divino que trará desolação e desordem àquela poderosa nação. Já no versículo 1, nós temos a promessa de destruição. E diz assim: Eis que suscitarei um vento destruidor contra a Babilônia e contra os que habitam em Leb-Camai. Essa afirmação coloca o próprio Deus como o agente da destruição iminente. O vento destruidor evoca imagens de uma tempestade avassaladora que varrerá tudo em seu caminho. A mensagem continua destacando a precisão e a abrangência desse juízo. Nada ficará intocável. Lá no versículo 26 diz: nenhum pedaço será recolhido, nenhuma pedra de esquina, nenhuma pedra de pavimentação. Esta ênfase na totalidade da destruição destaca a irrevogabilidade do juízo divino. No meio desta profecia de destruição há um raio de esperança para o povo de Israel. Deus promete não apenas julgar a Babilônia, mas também redimir o seu povo escolhido. Ele diz: Israel e Judá não ficarão desamparados por Deus, o Senhor dos Exércitos, ainda que a sua terra esteja cheia de pecado contra o Santo de Israel. Isso está lá no versículo 5. Essa promessa de restauração reflete o amor e a fidelidade de Deus, mesmo quando seu povo falha. Jeremias também condena os ídolos e a adoração falsa que permeiam a cultura babilônica, registrado lá no versículo 17. Além disso, Jeremias denuncia o engano dos adivinhos e astrólogos da Babilônia que buscavam orientação em práticas esotéricas em vez de confiar em Deus. E depois nós vamos ver o juízo de Deus sobre a Babilônia. No versículo 7, Jeremias prossegue descrevendo a Babilônia como uma taça de ouro nas mãos do Senhor, da qual as nações beberam e enlouqueceram. Esta imagem poderosa retrata a Babilônia como um instrumento nas mãos de Deus, usado para cumprir seus propósitos divinos. No entanto, chegará o momento em que essa taça será quebrada e a Babilônia será julgada. Jeremias também dá a voz ao clamor de Jerusalém, que sofreu nas mãos da Babilônia. Ele descreve a dor de Sião, que havia sido destruída e saqueada pelos babilônios. No entanto, Deus não esqueceu seu povo. O profeta fala de um plano de vingança divina, onde Deus restauraria Sião e vingaria o sangue derramado de seus habitantes, lá dos versículos 36 e 37. Bom, Jeremias começa a usar metáforas para falar sobre a destruição da Babilônia. Então, no versículo 36 ele fala da secagem das águas do rio Eufrates e a redução das suas águas e um fio escasso. Então, o Eufrates era uma fonte vital de água e uma parte fundamental da infraestrutura da Babilônia, o que torna essa profecia particularmente impactante. A ideia de que as águas seriam secadas simboliza a privação de recursos e o colapso da cidade. Então nós vamos entrar na queda da Babilônia, mas Deus primeiramente exorta os filhos de Israel a saírem da Babilônia antes que a sua ira se manifeste de maneira avassaladora. Essa chamada fuga é um lembrete da preocupação de Deus com o seu povo, mesmo quando estão em terras estrangeiras. Está registrado lá no versículo 45. É importante notar que essa ordem de Deus para que seu povo deixasse a Babilônia também sugere que eles não deveriam se apegar àquela nação ímpia, mas antes se afastar dela para preservar sua fé e integridade espiritual. Jeremias então continua a descrever o juízo sobre a Babilônia de maneira impressionante. Ele utiliza outras imagens, como a de um abate, para retratar o que está
por vir. Neste contexto, a recompensa mencionada refere-se ao juízo e à punição que a Babilônia receberá por causa da sua iniquidade. O versículo diz assim: porque o Senhor é um Deus de recompensas e certamente Ele dará a sua recompensa. A Babilônia, que havia conquistado nações e causado grande sofrimento aos povos subjugados, agora experimentaria a retribuição divina. No versículo 59 diz assim: eis que ponho diante de vós o caminho de vida e o caminho de morte. Essas palavras enfatizam a escolha diante do povo, o caminho da obediência a Deus, que leva à vida, ou o caminho de rebelião, que leva à morte. Jeremias é instruído a transmitir essa mensagem crucial ao povo com toda clareza. E no final desse capítulo, relata a execução da instrução divina. Então, Seraias, o mensageiro de Jeremias, lê a profecia em voz alta no templo de Deus em Babilônia, na presença de líderes e do povo. Este ato solene de leitura pública da profecia reforça a autoridade e a autenticidade da mensagem divina. Além disso, Jeremias toma medidas simbólicas para garantir que a profecia seja lembrada. Ele amarra uma pedra de moinho no livro e o lança no Eufrates, enquanto proclama que, assim como a pedra de moinho afunda nas águas, a Babilônia também afundará e não se levantará novamente. Esta ação simbólica serve como um testemunho visual da certeza da profecia e da queda iminente da Babilônia. E o último capítulo de Jeremias 52 é um capítulo que pode ser considerado uma espécie de epílogo, ou seja, um capítulo que faz uma recapitulação da queda de Jerusalém e oferece uma conclusão de uma história que nós já lemos e uma narrativa, que percorre todo o livro. Jeremias 52 retrata na realidade com riqueza de detalhes o cerco e a queda de Jerusalém nas mãos dos babilônios, um evento de grande significado histórico que culminou na destruição do Templo de Salomão. Os versículos deste capítulo fornecem uma descrição vívida das batalhas e da subsequente devastação da cidade, fazendo-nos testemunhar a tristeza e a destruição que caíram sobre o povo de Judá. Uma característica notável deste capítulo é a maneira como ele se assemelha ao capítulo 39 do mesmo livro, mostrando a cuidadosa atenção aos detalhes e a precisão histórica ao recontar os eventos. Também é importante notar como Jeremias 52 destaca a queda de Jerusalém como um cumprimento das profecias anteriores de Jeremias sobre a desgraça iminente de Judá devido à sua desobediência. À medida que a gente vai lendo Jeremias 52, é impossível não refletir sobre as lições que esse capítulo e todo o livro de Jeremias tem a oferecer sobre a importância da obediência a Deus, as consequências da rebelião e a fidelidade do Senhor em meio às provações mais difíceis. Esse capítulo, mais falando do livro de Jeremias em si, é uma poderosa recordação da interligação entre a fé, a história e as escolhas humanas. E assim terminamos Jeremias. Nós vamos dar sequência no próximo áudio em Lamentações de Jeremias. É uma sequência mesmo do que aconteceu depois dessas quedas, da Babilônia, de Jerusalém. E aí nós vamos ouvir as lamentações de Jeremias. Te espero no próximo áudio e que Deus continue te abençoando. Tchau, tchau.